Olá, meu nome é Sandra Denise Krieger, agora Alves, e queria começar essa fala agradecendo a oportunidade que o CAJ está me dando de falar um pouquinho da minha história. Bom, eu sou engenheira civil, nascida em Joinville, no bairro Atiradores, e venho de uma família da área de exatas. Então, meu marido é engenheiro, meus 2 filhos, André e Ana Luísa, são engenheiros, engenheiro eletricista, engenheiro químico. Meus sobrinhos são engenheiros, meu irmão é engenheiro mecânico, meu sogro também foi engenheiro civil. Então, a engenharia sempre fez parte da minha vida, né? Meu pai, foi contabilista, queria ter sido engenheiro, mas na época não tinha oportunidade, só tinha um curso em Curitiba, mas também sempre foi da área de exatas. Então, sempre tive muita afinidade com a área de matemática, de física e assim por diante. Eu nasci, então, como já tinha dito, no bairro Atiradores, do lado da Recreativa da Tigre. Então, eu tive uma infância muito normal para aquela época, de brincar o tempo todo na vizinhança, jogar futebol com os meninos, enfim, né? Foi uma infância de rua, vamos assim dizer. E de bons vizinhos, né? Que não acontece mais hoje em dia, que a gente conhecia o vizinho da primeira até a 7ª casa, mais ou menos. Eu comecei meus estudos em escola pública, na escola Conselheiro Mafra, e assim com diversos catarinenses, diversos joinvilenses, perdão, também tiveram a oportunidade de cursar lá, uma escola excelente, e na época só tinha até a 4ª série, e depois todos os alunos tinham que optar por algum outro colégio. No caso, eu e vários colegas optamos pelo Colégio Bom Jesus, onde eu cursei à época o ginásio e o científico. E no Bom Jesus a gente fez muitas amizades, inclusive nós temos um grupo, que é o grupo do terceirão, do 2º, 1º ano científico, que se reúne regularmente. As meninas, minhas amigas, se reúnem todo mês. E todo ano a gente se encontra num encontro anual, né? Inclusive com a presença de alguns professores. E eu vou enaltecer aqui bastante vezes a palavra professor, porque foi o caminho que eu levei, né, dentro da engenharia, ser professora na área de engenharia civil. Bom, ingressei na antiga FEG, Faculdade de Engenharia de Joinville, em 81, me formei em 85 em engenharia civil, tive grandes professores, inclusive vários nomes participaram aqui do CAJ e já deram sua entrevista, seu depoimento, e aos quais sou muito agradecida. E na engenharia civil, na época, a coisa era um pouco diferente do que é hoje, né? A gente estudava engenharia raiz, porque não tínhamos computadores, então a coisa tinha que ser no papel mesmo, e o projeto era na prancheta. E eu lembro que na época nós tínhamos aula de processamento de dados, e a gente perfurava cartão ainda, e a prancheta, nós tínhamos sala de desenho, com prancheta, com nanquim, enfim, quem é mais antigo deve lembrar desse trabalho todo. E mesmo assim, nós tínhamos tempo de fazer outras atividades, e eu quero ver se eu chego lá depois. Então, durante toda a minha graduação, nesses 5 anos de graduação, eu consegui fazer, nesses 5 anos, ininterruptamente, eu fazia escola de pintura, fazia o curso de línguas, e ainda praticava esporte quando dava. Mas isso por quê? Porque não tinha rede social naquela época. Eu acredito que era por causa disso, né? E na época de férias eu aproveitava para fazer estágio. E estágio naquela época era simplesmente assim: o aluno tem vontade, você fala com o professor ou com o empreendedor, se acerta no horário e fica naquilo mesmo. Então não tinha um termo de estágio, um compromisso de estágio. Era na vontade do aluno e do professor. Então eu fiz estágio na BIT, com o professor Anselmo Moraes e o professor João Carlos Vieira, na parte de orçamento da antiga agência do Itaú, no centro. Então, foi a minha primeira oportunidade de estágio. Depois eu fiz estágio na Miquerinos, que era empresa de fundações, e eu passei um mês inteiro do lado de um batistaca, na obra da Embraco, né, do lado do seu Bento, que era o maquinista. E foi em julho de 83, 84, quando teve aquela grande enchente em Blumenau. Então foi um mês de chuva, e era lama naquela obra da Embraco, e foi bem gratificante, porque eu tive contato com aspectos da obra.
E posteriormente comecei a fazer estágio na área de estruturas, que é a área que eu desenvolvi, a área de estruturas de concreto, com o engenheiro e, na época, meu professor, Jorge Herbert Meyerle, e que me ensinou muita coisa na área de estruturas, sentava comigo para a gente lançar a estrutura do edifício, enfim, me deu gosto pela parte de estruturas. Então, após a formatura em 85, também tem que informar que na época a gente fazia, fora a área de civil, muitas das disciplinas eram feitas com turmas da mecânica, com da elétrica, então tinha um círculo de amizade muito grande. E, novamente, até hoje a gente tem um grupo dos formandos de 84, 85, 86, 87, que se encontram 2 vezes ao ano, uma vez em Curitiba e uma vez em Joinville, normalmente no mês de outubro. E é muito bacana participar desses encontros, porque apesar de tantos anos terem se passado, a gente vê que a amizade, a essência da amizade continua até hoje. Bom, então em 85 me formei em Engenharia Civil, foi a 3ª turma do curso, era um curso recém-criado, e eu escolhi a questão de fazer mestrado, não tinha mestrado em Joinville, e eu fui fazer mestrado no Rio de Janeiro, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, na PUC-RJ, também na área de estruturas, e eu era a única, era eu e o professor Edgar Odebrecht, da Geoforma, que fazíamos mestrado lá e era de Santa Catarina. Então tinha gente do Brasil todo, de Brasília, de Pernambuco, de Minas, de Mato Grosso, do Paraná, do Rio Grande do Sul. Então a gente formou uma turma muito coesa também, porque na época não tinha nem celular e a gente se unia em função da distância da família, porque para ligar para os pais era muito caro, né, ligar para a família. Então era domingos à noite que eu ligava rapidinho para dizer tá tudo bem, estou viva, porque era muito cara a ligação interurbana. E isso, por um lado, é bom, porque fazia com que a gente resolvesse os problemas por conta própria. Então, eu fiz meu mestrado na área de estruturas de concreto armado. Na época não tinha, a PUC já estava começando a se desenvolver bastante na área de computação, foi uma das instituições que começaram a desenvolver a questão de ciência da computação. Então, nós já tínhamos uns computadores mais interessantes lá, mas mesmo assim, o meu programa, que eu tive que fazer um programa computacional em Fortran para a minha dissertação, eu tinha que rodá-lo sábados e domingos, porque era quando a demanda era menor e o programa rodava mais rápido, né? Então, imagina, estava a semana toda, e sábado e domingo ainda tinha que rodar o programa. E nessa época também foi bem interessante, porque os professores que atuavam lá eram professores bem conhecidos na área de engenharia, Vicente Garamboni, Walter Pfaio, Luiz Pascal Reu. Então são nomes da engenharia e que tiravam seu tempo para dar aula para a gente. Eu recebi uma bolsa do CNPq e também, por um tempo, uma bolsa do governo canadense para desenvolver uma parte da minha dissertação com a colaboração do governo canadense. E a PUC-RJ, ela tinha um convênio com o IME, e havia o IME, Instituto Militar de Engenharia, que ficava na URCA, no Rio de Janeiro, que possibilitava que alunos de pós pudessem cursar disciplina como disciplina isolada, né? E aí eu e um amigo meu, a gente foi cursar a disciplina de concreto protendido no IME, dividimos carona, enfim, e era com o professor José Carlos Susequinde. Quem é da engenharia civil, com certeza estudou alguma vez na vida com algum livro do professor José Carlos Susequinde. Ele era uma figura, né? Diz a lenda que ele tinha 2 apartamentos, um apartamento onde ele morava e um apartamento só de livros, referente ao escritório dele. E, na época, mulheres no IME podiam atuar, mas somente na pós-graduação. E na minha sala, eu era exceção. Então, já aproveitando aqui a deixa de ter sido a única menina, a única mulher a fazer a disciplina com ele na época, essa questão do gênero feminino, masculino, de ser mulher na engenharia, eu nunca tive nenhum problema, muito pelo contrário. Eu sempre tive amigos, homens muito sinceros, né, uma amizade muito sincera, e eu vejo hoje
né? Hoje eu sou professora de engenharia civil. Eu vejo hoje que as mulheres estão atuando em todos os campos da engenharia, na área de infraestrutura, na área de petróleo, engenharia mecânica. Enfim, eu acho que isso tem que ser ressaltado nessa fala. Bom, enquanto eu fazia mestrado, surgiu a oportunidade também de eu trabalhar em paralelo. Eu trabalhava na Malbertec, na Cenose, chamava-se Cenose, que era uma empresa terceirizada da Nuclem. Nuclem é Nuclebras Engenharia. E o projeto era o projeto da usina nuclear de Angra 2, à época. Então, vocês vão pensar que a gente estava fazendo o projeto. Não, a gente refez um projeto. Havia um convênio do governo do Brasil em alemão. Então, o projeto da usina de Angra veio da Alemanha. E, claro, por ser um projeto de interesse nacional, ele foi totalmente revisto. Então, no meu departamento, que contava com diversos engenheiros civis, engenheiros mecânicos, cada parafuso, cada solda, cada chapa tinha que ser revista e recalculada. E isso também foi uma oportunidade muito boa, porque me permitiu visitar a usina, na época em construção, e de trabalhar também com pessoas estrangeiras, né? Eu lembro muito bem do Mr. Kriv, que era um tcheco, que ele era muito quietinho, falava inglês com ele, e ele que era o líder do departamento na época. E era muito interessante, porque apareciam algumas coisas que estavam meio estranhas, né? Alguma questão em relação à cúpula da usina, e também pude visitar a usina algumas vezes. Assim como na época, trabalhando para a Nuclebras, eu tive a oportunidade de visitar também a obra, na época já, do submarino atômico. Então, é uma coisa assim que às vezes eu até falo para os meus filhos, gente, eu entrei, né, na estrutura do submarino atômico, que até hoje não está pronto, né, sabe-se lá por quê, mas também não convém entrar no mérito. Bom, aí em 89 eu me mudei para São Paulo, houve uma oportunidade para trabalhar em São Paulo agora sim, na Malbertec, que é uma empresa muito bem conceituada, mas como uma consultoria, uma empresa só de projetos. Então, na Malbertec, nós éramos inúmeros engenheiros de estruturas e engenheiros de geotecnia, e com uma infinidade de desenhistas, porque o AutoCAD estava começando naquela época. Então, a gente fazia curso de AutoCAD para saber o básico do básico. Isso foi em 1989, 1990. E a gente trabalhava com obras de infraestrutura, primeiro no governo do Orestes Quercia e depois no governo do Covas. Então, na época do governador Quercia, houve muita expansão do metrô, São Paulo, e de rodovia. Então, a gente trabalhava basicamente com a questão de obras de viadutos e pontes. Eu trabalhei na Dom Pedro I, na região de Campinas, e eu trabalhei na estação Ana Rosa. Tinha o pessoal que trabalhava com a questão dos túneis, eu trabalhei mais na estação própria da estação Ana Rosa, que é uma linha de metrô de São Paulo. E aí eu fiquei até 91 em São Paulo, né, já casada, trabalhando na Malbertec, e foi quando decidimos voltar para Joinville. Pela questão familiar, né, minha família toda era daqui, e São Paulo era, na época, era um esquema meio... Continua, assim, para mim, né, especialmente, era uma cidade ótima para trabalhar, mas não tinha muita facilidade de amizade, de família mesmo. Então, em 91, nós voltamos para Joinville, meu esposo voltou em 92, 91, 92, não bem lembrada, começo de 92, perdão. E comecei a trabalhar na parte de engenharia estrutural com um casal de arquitetos, Emílio e a Daisy, e paralelamente a isso passei no processo seletivo para professor substituto no curso de engenharia civil da UDESC, agora já UDESC. E eu lecionei mecânica geral e mecânica dos fluidos. Em 93, houve a abertura de um processo, um concurso público, e eu passei para a área de estruturas. Então, de 93 até o começo do ano, agora eu lecionei diversas disciplinas, sempre na área de estruturas, mecânica geral, teoria das estruturas, mecânica dos sólidos, concreto armado 1, concreto armado 2, estrutura de edifícios,
disciplina de pontes, e foi um período assim de muito aprendizado, né? Porque você está trabalhando com alunos, com jovens, então isso é muito bom para a gente. E também pude colaborar na parte administrativa, né? Onde fui chefe do departamento por algumas oportunidades. Ajudei sempre participando nos conselhos da universidade, no conselho de pesquisa, de ensino e pesquisa, no conselho de administração, no conselho universitário, que é o órgão máximo, é o CONSUNE, no conselho de centro, do próprio Centro de Ciências Tecnológicas. Pude ajudar a organizar diversas semanas acadêmicas, ajudar em diversos TCCs, enfim, eu escolhi a minha área profissional como professora, mas basicamente na área de ensino. Fiz um pouco de extensão, mas na área de pesquisa eu não me envolvi, porque minha vida acadêmica parou no mestrado, porque doutorado, quando tinha o time, né, para fazer doutorado, eu teria que sair, e na época eu já tinha meus 2 filhos, o André e a Ana Luísa, e achei por bem não entrar nesse esquema de ficar fora da cidade, voltar final de semana ou voltar a cada 15 dias. Então, optei em seguir mais realmente a carreira de ensino. Nesse meio tempo, eu estava até fazendo as contas, eu acho que foram uns 1.100, 1.200 alunos que passaram no Departamento de Engenharia Civil e que hoje, para minha felicidade, né, são nomes expoentes na cidade, tem suas construtoras, tanto na área de edificação, na área de infraestrutura, na área de topografia, na área de hidráulica. Inclusive, vários ex-alunos participam aqui como membros do CAJ. Bom, como professora, agora, eu estou de licença-prêmio, porque foram 34 anos trabalhando só na UDESC, mais o tempo que eu trabalhei fora. Então, eu estou num período de licença-prêmio com vistas à aposentadoria. E eu estou aproveitando, então, essa época agora, comecei agora em março, meu período de licença-prêmio, a parar de ensinar um pouco para aprender um pouco mais. Então, estou aprendendo outras habilidades, procurando outras experiências, eu acho que isso é importante, mas sempre tendo comigo o carinho que eu tenho pelo ensino. E é uma preocupação muito grande que eu vejo hoje em dia, o desinteresse, não vou dizer só da engenharia ou da engenharia civil, o desinteresse pelos estudos. E aí eu vou aproveitar essa oportunidade para falar sobre a minha preocupação com a questão do smartphone, das redes sociais, enfim, todo mundo sabe o problema que está tendo hoje, né? O pessoal da minha geração mais ainda, porque muito se fala da engenharia artificial, mas ao mesmo tempo que a inteligência artificial veio para não ter uma volta, eu vejo que eu vou até fazer um entre aspas, a burrice, né? Entre aspas, novamente, está crescendo no sentido de que as pessoas não pensam, né, como deveriam, não têm o senso crítico que deveriam ter. E aí eu me pergunto e me preocupo, né, com o futuro que a gente está vivendo. É claro que eu estou dizendo inteligência artificial no sentido da vida cotidiana, porque não tem como voltar na área de medicina, na área de um parque fabril, não tem como. Mas a partir do momento que você tem um programa e que pensa por você, ele fica bem complicado. Então, eu até tenho uma colinha aqui, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa para falar. Outra coisa assim, que eu sempre dou, uma preocupação que eu sempre tenho com os meus alunos, é a questão de que hoje em dia os novos engenheiros, tendo em vista o uso de softwares, né, de computadores avançados, eles perderam um pouco a questão da ordem de grandeza das coisas. Então, você faz um projeto, seja na área civil, elétrica ou mecânica, você não tem ideia de um valor de referência. Ou seja, aquela matemática que a gente fazia de cabeça, o troco que a gente aprendeu a dar no supermercado, essa parte de ordem de grandeza se perdeu.
Então, aquela questão, vai dar mais ou menos, no meu caso, né, projeto estrutural, vai dar mais ou menos um volume de concreto de tantos metros cúbicos. Eu vou gastar tantos quilos de ferro, eu vou gastar tantos metros quadrados em forma. Então, essa questão é muito preocupante. Por quê? Porque o pessoal está muito habituado com software e perdeu essa ordem de grandeza. E também a questão espacial. Porque quando eu estudava, na época do Colégio Bom Jesus, já na 6ª ou 7ª série, a gente tinha uma disciplina na área de matemática, de geometria. E essa disciplina, pelo que eu sei, não é mais dada, não é mais lecionada nas escolas, mas permitia aos alunos ter uma visão mais espacial e que faz muita falta hoje. Então, é uma preocupação que eu tenho em relação à engenharia, essa questão de ordem de grandeza e essa questão de visão espacial da coisa. Mas, por outro lado, nessa fase agora de licença-prêmio com vista a essa aposentadoria, eu só tenho a agradecer a área que eu segui. Então, novamente, eu venho de uma família que praticamente só é de engenheiros. E eu acho assim, que o engenheiro, ele não é simplesmente um engenheiro mecânico, um engenheiro civil, um engenheiro eletricista, porque ele pensa mais adiante, ele sabe onde vai chegar. Então, o mercado para a engenharia é muito abrangente. Ele pode trabalhar na área de finanças, né? Os bancos estão cheios de gestores buscando engenheiros para trabalhar na área de finanças, no mercado financeiro, trabalhar com consultoria, trabalhar em diversas áreas, inclusive de empreendimento, porque o engenheiro ele tem essa condição. E aí eu termino essa fala, uma fala breve, né? Mas eu sempre gosto de usar uma expressão que eu colocava sempre nas apostilas que eu elaborava, que engenharia é a arte de resolver de maneira simples e adequada o que a princípio pode ser um complexo. Então fica aí uma fala curtinha, rapidinha, espero que vocês tenham gostado, né? Agradeço novamente o CAJ pela oportunidade e vamos continuar brigando, né, pela profissão de engenheiros bem qualificados, que é uma questão crucial. Muito obrigada a todos.